Raciocínio clínico desempenha um papel fundamental na formação médica. E muitas evidências têm mostrado a importância de iniciar o ensino de raciocínio clínico desde o início do curso de medicina, e muitas escolas têm seguido essa recomendação. Nós vamos falar aqui sobre modelos de raciocínio clínico, que é importante para um planejamento de um curso de raciocínio clínico na escola de medicina. Eu sou o professor Antônio Alberto Lopes, professor titular da Faculdade de Medicina da Bahia, Universidade Federal da Bahia. Então, modelos de raciocínio clínico são descritos dois modelos: o modelo de reconhecimento de padrões, é o chamado modelo heurístico, e o modelo hipotético dedutivo, também chamado de probabilístico. No modelo de reconhecimento de padrões, o clínico utiliza a experiência que ele tem de casos clínicos similares, né, e, obviamente, o conhecimento médico amplo. Ele é eficiente, permitindo que o diagnóstico seja feito mais rapidamente e o tratamento seja logo iniciado. Porém, é mais sujeito a erros diagnósticos se ele não pensar também em outras possibilidades diagnósticas para o paciente. Ele é mais comumente visto em serviços de emergência. Imagine um homem de 77 anos, hipertenso e diabético, ele é atendido na sala de emergência do hospital. Esse paciente aqui poderia referir dor precordial em aperto, com duração de 2 horas, com irradiação para o braço esquerdo, acompanhada de sudorese. Diante de uma situação como essa, certamente um clínico experiente ou um cardiologista ele vai pensar imediatamente em infarto do miocárdio, né? Então, usando o reconhecimento de padrões. No modelo hipotético dedutivo, também chamado de probabilístico, como falei anteriormente, esse modelo ele leva em consideração que, na prática clínica, raramente existe uma certeza quanto ao diagnóstico de um determinado problema, logo que se começa no início da coleta de dados. Nesse modelo hipotético dedutivo, que é o modelo probabilístico, também chamado, são comparadas diferentes possibilidades diagnósticas e dados adicionais são usados para aumentar ou diminuir uma probabilidade de cada um dos possíveis diagnósticos, ou seguir exatamente pensando naquele diagnóstico mesmo como sendo mais provável. No modelo, desse modelo, por exemplo, hipotético, dedutivo, vamos pegar um exemplo aqui. Um homem de 77 anos, referindo fraqueza, da mesma idade daquele anterior, que eu coloquei lá, há 4 meses, intensa perda ponderal nesse período. Uma situação como essa é um pouco mais difícil de se pensar, basicamente, só em uma possibilidade diagnóstica. Várias doenças podem ser apresentadas dessa forma. Então, durante a coleta de dados adicionais, as probabilidades diagnósticas poderão ser modificadas e doenças não consideradas inicialmente, elas poderão ser consideradas como prováveis também à medida da sequência da coleta dos dados. Então, vamos ver uma situação aqui. Aqui está citado alguns artigos que eu recomendo, por exemplo, o artigo da Bowen, é um artigo do New England, sobre estratégias para promover raciocínio diagnóstico. Esse outro artigo chamando a atenção da importância dos chamados Illness Script. Vamos ver aqui o que eu chamaria aqui nesse artigo da Bowen como representação do problema, colocar de uma forma sintética a situação do paciente. Início agudo aqui de dor monoarticular recorrente em um homem de meia idade sem outros problemas. Usando o Ness Script, né, o script de doença, né, onde segue esses itens, fisiopatologia, epidemiologia, a forma de apresentação da doença, evolução, etc., sinais, sintomas, exames, inclusive o próprio tratamento, o clínico experiente, principalmente o reumatologista, vai pensar usando o raciocínio por padrões em gota. Se apresenta comumente dessa forma como está apresentado. Mas, para um estudante de medicina que está aprendendo, sempre é interessante enfatizar, pensar em mais de uma condição, né? E entrar no modelo probabilístico, o que é também uma segurança para o próprio especialista, não ficar fixado apenas em uma situação e ir, por exemplo, pensar em outras situações que não pode deixar de pensar, como artrite séptica, porque é grave, né? Osteoartrite também, e usando o UNES Script, trabalha dentro do diagnóstico probabilístico. Bom, de forma que essa forma seria, inclusive, recomendada para o estudante
aprender a raciocinar de forma probabilística. Então, por enquanto, vamos ficar por aqui. A gente vai conversar mais sobre raciocínio clínico. Vamos ter a oportunidade de conversar mais posteriormente.